Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Em nome da SP Arte e da revista Arte Brasileiros, agradecemos a todos por participarem do ciclo Arte e Mercado, hoje com o tema Arte como Valor. Agradecemos aos nossos apoiadores, Arte Hall, Centro Cultural Brasil-Turquia, Lita Mortari, Parmegiani e Pintar. Agradecemos também a 99 Táxi, Cosac Naif, Pinacoteca de São Paulo, pelo apoio de divulgação. Informamos aos participantes que desejarem fazer perguntas após as apresentações, que as perguntas deverão ser feitas obrigatoriamente por escrito. Por favor, coloquem o seu nome, e-mail e a quem a pergunta se dirige, e entregue às assistentes que estarão no auditório. Convido para mediar este encontro o curador independente, Art Advisor, especialista em marketing de eventos culturais, Simon Watson. Por gentileza, Sr. Simon. I only have 2 slides, and you've just seen them both. I want to thank you so much for welcoming me and having me here. First and foremost, I really want to thank Fernanda Fetosa and the SPArchi team. I'm so thrilled that my dear collector friends of 30 years, Don and Meryl Bell, have joined me in sort of a mass attack on the cultural scene here. I scheduled sort of 17 days da cultura aqui. Eu selecionei 49 artistas que a gente deve dar uma olhada. E eu acho que a gente já visitou 21 ateliês em 4 dias. E eu organizei isso tudo com a Fernanda. Eu tive uma conversa incrível com o Donald e a Mara. Em dezembro, dia 5 de dezembro, eu fui para a Rebel Collection no Museu de Miami. E a Mara saiu correndo no meio do salão, me chamando, Simon, eu preciso falar com você. O Don e eu acordamos 2 manhãs atrás e percebemos que nós não temos um projeto. E eu fiquei chocado, porque durante 5 anos eu fiz um lobby para eles, para vir ao Brasil e ver o que eu estou vendo aqui no Brasil e particularmente em São Paulo. Então, e eles tinham outras coisas para fazer. Os Rubbles, eles têm um museu em Miami, eles são muito ocupados. Eles são colecionadores formidáveis, têm 6.000 peças. Eles colecionam como um casal há mais de 50 anos. E 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, eles mudaram para Miami, acharam um prédio para ser a casa da coleção, do acervo deles. E a generosidade deles em fazer um museu com o próprio acervo, e todos os anos eles fazem uma exposição e são tão influentes essas exposições. Então, muitas pessoas de outros lugares do mundo vêm a Miami para ver essa exposição e para botar o dedo no pulso da arte contemporânea da atualidade. E por 50 anos, eles têm o dedo no pulso da arte contemporânea. Então, para mim, como eu conheço a arte brasileira há 10 anos, pessoalmente, e nos últimos 5 anos, de maneira muito intensa aqui em São Paulo, é muito importante para mim, como jornalista, como curador, expressar isso, expressar a animação, o interesse que eu tenho aqui, a excitação. E atrair pessoas influenciadoras, que eles sintam a mesma coisa que eu. Então, para mim, eles são pessoas muito especiais,
porque são meus amigos, mas eu tenho um respeito incrível por eles. Eu gostaria de agradecê-los por estarem aqui comigo em São Paulo nessa jornada. E, Fernando, você é uma parceira incrível. Não seria possível sem você e sem a ESP Arte. Eu também gostaria de agradecer a Arte Brasileiros por organizar esse evento. Patrícia, onde você está? Aqui está a Patrícia. Você é uma empreendedora incrível por fazer essa revista tão maravilhosa e por favorecer esse encontro aqui. Gostaria de agradecê-los. Então, como eu disse anteriormente, eu sou um conselheiro das artes e eu comecei a comprar arte por volta dos 13 anos, porque os meus pais são colecionadores. Quando eu tinha 16 anos, eu percebi que eu queria ser um marchand. Eu me formei em História da Arte na Universidade de Williams. Eu mudei para Nova York. Depois de me formar, 36 horas depois de ter me formado. Eu cheguei em Nova York com pouco dinheiro e com uma ideia muito ingênua que eu poderia abrir uma galeria. Em 84, a minha galeria Basket, Baskerville, Watson. Eu era muito criança, agora eu tenho 60 anos. Eu nunca olhei para trás porque ela não deu certo. Eu sou obcecado em achar o que é novo, o que acabou de acontecer. Eu não vou ao cinema. Eu não assisto televisão, eu vou para as galerias, eu vou para ateliês, eu vou para museus, eu vou para casas de colecionadores. Eu procuro a arte de hoje, que acabou de acontecer, que me diz o que é estar vivo e como a gente vai ser lembrado no futuro. Quando eu morrer, eu quero ser poeira e ser jogado aqui no Brasil. Quero ser cremado aqui no Brasil. Eu nasci no Canadá, eu tenho pais britânicos, mas eu amo São Paulo. Nova York teve seu momento. O pulso de Nova York estava pulsando nos anos 80. Depois eu fui para Londres, Berlim, Beijing, mas o agora está acontecendo em São Paulo. As forças estão se encontrando e de novo, é por isso que eu gostaria que Donald e Mira vissem para cá. Eles são as pessoas que vão sentir arte. Eu sei o que é ter essas duas pessoas dentro de um ateliê. Se eles acreditarem, se eles virem, se eles construíram um projeto com os artistas brasileiros, isso muda todo o cenário. Então, para mim, essa jornada começa aqui. Essa é uma exposição de 95 que eu fiz com Tunga. E se tornou a essência do Inhotim. Essa foto eu tirei. Eu fui para Inhotim, foi em janeiro de 2004, porque eu queria celebrar meu aniversário em Inhotim. E eu dizia para o Simon Watson, você precisa ver o que está acontecendo lá, você precisa abrir os seus horizontes de Nova York, dos Estados Unidos, você precisa ver o que está acontecendo aqui. E mais ou menos em 2000, 2001, 2002, comecei a frequentar o Brasil mais frequentemente. E agora eu tenho um apartamento em Ipanema, e aí mudei para cá. 5 ou 6 anos atrás eu comprei um apartamento na Bela Vista, e agora eu passo mais ou menos 6 meses do meu ano aqui, em São Paulo. E eu tenho que dizer que artistas como Tunga, que há 20 anos atrás fizeram
um trabalho tão poderoso, que fizeram que eu percebesse que tem um outro universo fora das Américas. Eu comecei a seguir meus amigos e ouvir o que eles tinham a dizer. Which sort of brings me to the E o que title me of my traz para o título da this loose minha conversation that I'm dessa having, conversa which I'm que eu titling From Greed to tenho, Generosity. que eu vou sair da ganância para I don't think greed is generosidade. necessarily a bad word. Eu não acho que a ganância é uma palavra ruim. Para mim, a ganância quer dizer, on its positive side, de um lado positivo, de uma maneira positiva, é absorver a vida, engolir a vida, descoberta, vai para os estúdios, vai para ler o que está acontecendo nas artes como se fosse uma emergência, como se fosse a notícia mais importante do dia. E o que vem depois disso é o impulso da generosidade, que é compartilhar essa informação e esses trabalhos que você viu. Eu acho que essas dualidades são muito importantes. E o que vem na minha cabeça é o título dos 2 dias de palestras que a gente está tendo aqui, de conversas, que é arte como valor. Eu estou meio confuso com esse tema, arte como valor. E eu perguntei fiz algumas perguntas para as pessoas. E perguntei para o editor da arte brasileira, o que vocês querem com esse título? E eu respondi essa pergunta para mim como, na verdade, não é arte como valor, é arte tem valor, porque a arte tem valor para mim. E chega nessa coisa da gente ter essa ganância de entender quem nós somos, o que nós queremos. É esse aparelho que vai me dizer para onde estamos indo e como seremos lembrados. Eu sou tão fascinado pela generosidade do ato de colecionar e depois apresentar. Então, é incrível visitar a casa do Feinslieber e depois visitar o Museu de Arte do Rio. E depois me sentir um turista na sua casa e ver as obras que estavam na sua casa e me sentir realmente sentir os artistas que estavam lá. E é com generosidade que você faz isso e que você se engaja na organização de museus tão importantes. E é com generosidade que Don e Mira compartilham a coleção deles, o arquivo deles com amigos, com estranhos. E essa paixão que guia essas pessoas é algo muito importante. E é um dos papéis da feira de arte, é cristalizar esse impulso, é escavar para você achar o que você considera que seja o melhor. E daí você reflete sobre esses trabalhos que você coleciona e é fascinante entender que você vai dar de volta para as pessoas. Eu estou contando para vocês que eu estou tão empolgado e animado e compartilhar as obras desses 2 colecionadores da América do Norte e do Sul, que eu sinto que representam o melhor dessa geração. E eu conheço a Donna e Mira por 32 anos. Eu visitei milhares de estúdios durante esses 4 dias aqui. Eles são muito divertidos, mas eles são tão focados, eles parecem um laser. E o meu trabalho como um conselheiro de arte, como um curador, como uma pessoa que acompanha as artes. Eu me considero um ecologista cultural. Eu estou entendendo o que a cena agora representa. Não é só sobre novos artistas, é
sobre quem está percebendo o que está acontecendo agora. Eu acho que esse é o meu foco, e quando eu posso dar conselhos e organizar os meus pensamentos, eu fiz isso com Mira e Donald por meses, e nas últimas 4 semanas, minha equipe de 4 pesquisadores colecionaram muitas informações sobre 49 artistas brasileiros que eu acho que estão pulsando agora. É uma idade que varia de 26 a 79 anos, tem mulher, homem. Então, é uma gama muito variada de interesses, desde o abstrato até temas mais polêmicos como raça e classe, que tem uma memória histórica do Brasil. E também do cenário de arte global. Então, as últimas 4 semanas, eu escrevi milhares de palavras para Don and Mira Rubel, para eles terem o que for necessário para virem aqui e realmente mergulhar do que está borbulhando agora em São Paulo. Porque essas pessoas compram trabalhos importantes no mundo das artes a cada 3 dias. E eles me disseram, sabe, Simon, a gente não veio aqui para fazer compras. A gente não quer ficar interessado numa pessoa e comprar uma obra. Se a gente gostar de alguém, a gente quer chegar a fundo. A gente não sabe aonde vai chegar, não tem promessa. A gente nem sabe se vai comprar alguma coisa, mas a gente confia em você o suficiente para saber que você está realmente empolgado com essa cena. Então, eu vou agora dar a palavra a eles para que eles compartilhem com vocês para a viagem que eles tiveram, a jornada que eles tiveram aqui no Brasil. Então, façam perguntas a eles. Mas, para concluir, eu só quero retornar a Fernanda, Fernanda, eu acho que é o 7º ano, o 8º ano que eu venho consecutivamente para a SP Arte. Você conseguiu criar uma feira internacional maravilhosa. Você, Felipe, Natasha, fizeram um trabalho incrível, porque esse é um veículo maravilhoso, é a Mercedes da Feira das Artes. É respeitável, você tem tanta energia nessa feira e tem tanta coisa importante sendo apresentada. A vitalidade do novo, mas você precisa ser consciente de quem é o seu público para convidar importantes colecionadores, curadores, jornalistas. E realmente você construiu algo incrível aqui. Eu nunca tive a oportunidade, Fernanda, de dizer isso em público, mas eu gostaria de agradecê-la por esse presente a São Paulo e ao Brasil e à cultura internacional. Então, esses foram os meus comentários iniciais da ganância à generosidade. E eu gostaria de agradecer a Patrícia, que criou esse título, que me confundiu por semanas antes de eu chegar à conclusão do que eu queria compartilhar com vocês. E, sem maiores comentários, eu gostaria de apresentar Mário Weinsliber. Ele nasceu e cresceu no Rio de Janeiro e ele tem um MBA da Harvard. Ele trabalhou como diretor do Unibanco, como sócio do Banco Pactual e se tornou um investidor particular em 94.
2004, participou da diretoria de várias organizações e projetos, e ele e sua mulher são colecionadores incríveis de arte contemporânea. Márcio, eu adorei conhecer a sua casa e ouvir tudo que você tem para dizer sobre a arte contemporânea e a prática dos artistas contemporâneos. Eles são membros do Conselho do Guggenheim, como colecionador particular. Então, eu dou as boas-vindas ao Márcio e, por favor, convido ele ao palco. Eu sou bem baratinho. Eu sou bem baratinho. Eu adoro esse lugar. Eu amo esse lugar. I'm going to speak in Portuguese. Eu vou falar em português. Eu espero que vocês tenham a tradução. First of all, primeiramente, eu gostaria de agradecer, Mari e eu gostaríamos de agradecer o gentil convite de Arte Brasileiros e agradecer a Patrícia Rousseau, a Juliana Casagrande e agradecer a Fernanda Feitosa pela parceria e pela brilhante organização da SP Arte, que cada ano vem crescendo e preenchendo um papel extremamente importante na arte brasileira. É um privilégio para nós poder participar desse painel. Deixa eu tentar ajudar. Participar desse painel junto com o Simon, com a Mira e com o Don, que são pessoas que, como nós, têm um interesse pela arte como um todo, mas têm um foco bastante particular também na arte mais emergente, nos artistas mais jovens. Eu vou tentar ser o mais linear possível nessa minha apresentação, já que o assunto de valor é um assunto tão amplo, tão abrangente, é um conceito tão abrangente, que é difícil a gente tentar focar e ter um raciocínio muito linear. Meu objetivo maior é lançar ideias para que a gente possa debater mais adiante. Eu imagino que os organizadores desse evento, quando criaram esse tema, arte como valor, eles não imaginavam que nós fôssemos discutir simplesmente o valor financeiro, o valor monetário, o valor econômico das obras de arte. Porque, se assim fosse, chamar curadores e chamar colecionadores para discutir isso, eles seriam as pessoas menos qualificadas para discutir esse assunto. Porque colecionadores são, antes de tudo, movidos por paixão. Eles são movidos por amor à arte, acima de tudo. E o valor financeiro é uma coisa que pode vir a acontecer, pode ser uma consequência, não necessariamente uma consequência de uma compra de uma obra de arte. A maioria absoluta das grandes coleções foram historicamente feitas não comprando troféus. Elas foram feitas com uma paixão pela arte, com uma boa escolha, e, eventualmente, essas obras que foram compradas se transformaram em troféus ou se transformaram em valor econômico. Mas isso não quer dizer que, particularmente, quando eu compro uma obra de arte, que eu não queira valorização dessa obra de arte. Muito pelo contrário. Porque, quando a obra se valoriza, isso também é um reconhecimento, isso mostra que a obra tem mais chance de ficar, de se transformar em atemporal. Mas o meu ponto é que isso vem depois. Isso é uma consequência. Isso nunca é o objetivo inicial da compra de uma obra de arte. Sendo assim, eu prefiro falar de valor como a importância que a obra de arte tem para os diversos protagonistas do sistema de arte, para os diversos players do sistema de arte. Então, para mim, valor tem muitas facetas diferentes. É algo extremamente pessoal. Isso porque a arte emociona, a arte mexe, a arte é uma experiência única. E é uma experiência única para cada tipo de pessoa, e a função do gosto individual.
A arte impacta diferentemente indivíduos, sejam eles colecionadores ou não, e impacta diferentemente curadores, pessoas responsáveis por museus e até mesmo artistas. Então, eu vou falar então do que eu entendo como o impacto e o valor da obra de arte para cada um desses players do sistema maior de arte. E aqui é importante mencionar que isso é uma visão extremamente pessoal, é como eu interpreto isso. Então, vou começar falando de indivíduos. E, de novo, quando eu já entro em indivíduos, de novo, eu tenho que dizer, depende do tipo de indivíduo, depende do tipo de comprador de obra de arte. No Brasil, e provavelmente na maior parte do mundo, existem vários tipos de compradores de obras de arte. E eu vou citar 4 tipos. Primeiro, os colecionadores propriamente ditos. Segundo, as pessoas que querem decorar as suas casas e comprar obras para botar na parede de suas casas. Terceiro, pessoas que procuram ascensão social ou aceitação social. E, finalmente, pessoas que procuram investimento ao comprar uma obra de arte. Isso, quando eu estou fazendo essa colocação, eu não estou querendo menosprezar ninguém. Eu acho que todos esses 4 tipos têm importância, todos eles ajudam a criar e manter o mercado de arte, todos eles estimulam a criação, todos eles têm um papel importante na formação dos preços e, finalmente, alguns deles, se não são colecionadores, podem vir a virar colecionadores ao longo do tempo. Então, primeiro eu vou falar de colecionadores propriamente ditos. O colecionador compra uma obra de arte quando essa obra toca a sensibilidade dele, quando essa obra o surpreende, quando essa obra o provoca, quando essa obra é conceitual, quando essa obra é conceitualmente sólida, quando ela vem de um artista com uma carreira consistente e em que, de um modo geral, o colecionador já tinha informação sobre ele. Que essa obra seja representativa da carreira e do artista, que a obra faça sentido na sua coleção e, finalmente, que a obra tenha um preço adequado. Então, para mim, o que é valor de obra de arte para um colecionador? Para um colecionador, valor significa o prazer, significa a emoção que a obra passa para ele. O segundo tipo de indivíduo é aquele que compra para decorar sua casa. Normalmente, ele compra obras de comunicação mais fácil, de entendimento mais fácil, esteticamente mais atrativas, de artistas que ele conhece, ou porque vem de uma galeria conhecida, ou algum amigo tem algo parecido, ou ele viu em algum museu ou galeria, ou então lê um jornal. Para esse tipo de pessoa, valor significa ter uma casa bonita, ter paredes bonitas e poder mostrar para os seus amigos. Mas é o valor que é importante para ele. O terceiro tipo de pessoa são aqueles que procuram ascensão social. Normalmente, eles compram obras mais caras, troféus, normalmente de galerias de maior renome, ou casas de leilão de maior renome, e também de artistas mais conhecidos. E esse é um ponto importante, porque, na medida que a pessoa não tenha muito conhecimento, muita informação, para ter segurança, como é que transmite segurança para essas pessoas? É ir numa galeria de maior nome, ou comprar obra de um artista de maior renome. Então, para mim, valor para esse terceiro tipo de indivíduo é ser reconhecido. Valor para ele é que a arte permite que ele seja aceito em determinados nichos da sociedade. E, finalmente, o quarto tipo são os que compram arte por investimento. Esse é um fenômeno historicamente mais recente. Tão falado flipping, de comprar no mercado primário para vender obras no mercado secundário. Essas pessoas procuram ganho a curto e médio prazo, mas é importante também mencionar que eles estão correndo riscos, porque a arte não necessariamente tem liquidez. Então, eles estão comprando arte e não sabem se vão conseguir vender amanhã ou daqui a 5 anos. E interessa a essas pessoas utilizar todos os instrumentos para valorizar a sua obra, e eles, de alguma maneira, têm menos amor à arte que os demais. Então, o valor para essas pessoas que compram por investimento significa o valor financeiro da obra de arte a cada dia no mercado. Então, agora que eu falei de indivíduos como um todo, vou falar dos outros players do sistema de arte. Artistas. O que interessa ao artista? Ter sua obra em bons museus, ter sua obra em boas coleções, ter sua obra ser representado por
por galerias respeitadas, ter tido e continuar a ter boas exposições. Isso faz com que ele tenha mais chance de ser reconhecido no mercado de arte e, consequentemente, maior valor de mercado. Então, para o artista, valor significa estar bem colocado e, consequentemente, ser reconhecido. Curadores independentes. O que eu entendo como valor para os curadores independentes? Da mesma maneira que o colecionador, os curadores estão preocupados com a obra física, estão preocupados com a estética. Mas, mais do que os colecionadores, eles estão preocupados com o que está por trás da obra de arte. A trajetória do artista, o movimento, sua representatividade, a importância específica da obra, seu pensamento, como se relaciona com outros artistas e outros movimentos, sua importância histórica, como a arte conta uma história, como comunica uma ideia. Mas, mais do que isso, e talvez principalmente, os curadores estão preocupados com o tempo. Eles estão preocupados com uma obra do artista sintetiza as questões do nosso tempo. Os curadores estão preocupados com uma obra ou como o artista reflete o nosso tempo e como ele antevê temas importantes. E isso tanto é verdade, isso que eu coloquei agora, que existem muitos artistas que eu particularmente chamo de cult, que têm uma obra de mais difícil entendimento e de mais difícil comunicação com o público em geral, mas que têm um forte curatorial following, ou seja, são artistas que são respeitados, expostos, são artistas relevantes, importantes, mas não necessariamente têm um grande valor de mercado. Então, para curadores, a meu ver, o valor significa a obra física, mas tudo que está por trás da obra e de sua criação e sua relação com o tempo. Um outro player do mercado, museus. Como é que eu vejo valor para os museus? Talvez a primeira lição que eu aprendi quando eu me juntei ao Guggenheim, e que me surpreendeu bastante, é como é que eles olhavam, e como olham até hoje, e como nós olhamos até hoje, o valor de uma obra de arte no acervo de um museu importante como o Guggenheim. E, além de tudo que eu já mencionei antes, ou seja, olhar a obra em si, olhar o artista, a representatividade da obra, assim por diante, tão importante quanto isso é quantas vezes a obra foi exposta no museu, quantas vezes a obra foi emprestada para outros museus e para que outros museus foi emprestada, quantas vezes a obra foi citada, quantas vezes ela foi estudada e o que escreveram sobre ela. Ou seja, nitidamente fica colocada aqui a função social de um museu. O museu coleciona não para si mesmo, ele coleciona para si mesmo, mas coleciona para os outros museus e coleciona para o público em geral. Quando o museu faz uma aquisição, por exemplo, de um artista mais consagrado, o mais importante para o museu é preencher uma lacuna na sua coleção, é fechar um núcleo, é fechar uma época, um movimento. E tanto assim que os museus têm listas permanentes de artistas e de obras que eles têm interesse em comprar. Então, para mim, o que é valor para o museu? O valor do museu, eminentemente, é o valor social que a obra, que o artista e que o museu desempenham. E também como é que essa obra específica que ele vai comprar, como é que ela entra e como ela engrandece a coleção como um todo. Agora eu vou me aventurar a falar um pouquinho de mercado. E, teoricamente, o mercado devia ser função de oferta e de demanda. Mas o mercado de arte é um mercado pouco transparente, onde os preços não são públicos e é um mercado pouco arbitrado. O talento do artista e a qualidade da obra individual e do conjunto da obra do artista ainda são essenciais, assim como a provenância da obra é essencial, assim como a condition da obra são essenciais. Mas, mais do que isso, existem várias outras circunstâncias que têm importância na formação dos preços hoje em dia. Nós estamos falando de qual é o galerista do artista, se algum museu já expôs obras do artista, se algum curador segue de perto, escreve sobre aquele determinado artista, se algum colecionador comprou obras ou se expôs as obras no seu museu particular, se casas de leilão venderam obras e a que preços foram vendidas, se o artista sabe fazer um bom marketing pessoal,
se existe um marketing institucional feito em torno do artista. E, finalmente, vou falar um pouco do Brasil, que o Brasil é um caso particular, porque é um mercado fechado e bastante diferente dos demais. Então, agora eu vou tentar falar de cada um deles e como é que eles impactam a formação dos preços. Primeiramente, galeristas. Um exemplo típico de como é que o galerista impacta o preço é, por exemplo, quando um artista muda para uma galeria, vai para uma galeria grande, automaticamente seus preços sobem. Isso porque a galeria grande tem mais funcionários, tem um staff maior, tem mais real estate, tem que pagar aluguéis maiores. E a grande pergunta que cabe é: o preço do artista vai se sustentar? O artista vai suportar a pressão do galerista e vai suportar a pressão do mercado para produzir mais? Ele vai conseguir manter a qualidade? E esse é um dos grandes dilemas atuais da arte. Quando um curador de renome escreve sobre um determinado artista, ou cura uma exposição, museus, colecionadores e galeristas voltam de imediato seus olhos para esse determinado artista. Quando colecionadores respeitados exibem a obra do artista, também a vida do artista provavelmente nunca mais vai ser a mesma. Se uma determinada casa de leilão vende uma obra acima do range que estava estimado, qualquer que seja a circunstância que aquela obra atingiu aquele preço, mas, de alguma maneira, isso também atrai a atenção de todos e pode impactar a formação de preços. E tem artistas que têm um talento natural para se relacionar, para circular, para se vender para curadores, para colecionadores e para críticos. Isso também não é um demérito, é um dom pessoal, mas, de qualquer maneira, aqueles que se relacionam com mais facilidade podem impactar a formação dos seus preços. Algumas galerias fazem o marketing institucional de si mesmas e de seus artistas, também com impacto sobre o mercado. E, finalmente, museus, quando expõem os artistas, talvez isso tenha muda muitas vezes a percepção que as pessoas têm da obra do artista. Eu vou dar 2 exemplos aqui, talvez de coisas muito recentes. 2 movimentos pós-guerra e pouco conhecidos, Gutai e Zero, que foram expostos nos últimos 3 anos pelo Guggenheim. O Gutai é um movimento radical japonês de 1954 que propunha a liberdade de expressão, de materiais e de técnicas. Depois da exposição do Guggenheim, os preços de Shiraga, Oshihara e Shimamoto subiram dramaticamente. Um outro exemplo, a exposição do Zero, que é um movimento alemão de 57 que fazia frente ao abstracionismo abstrato. Depois da exposição do Guggenheim, embora a do Guggenheim tenha sido feita após uma exposição que a Pinacoteca fez aqui em São Paulo, uma belíssima exposição que eu cheguei a ver aqui, mas depois da exposição do Guggenheim, preços de Heinz Mack, Otto Pieni e Gunther Huecker subiram dramaticamente, isso nos últimos 3 anos. Um outro exemplo, eu tive no Japão no ano passado, já conhecia bastante a obra de Liu Fan, mas visitei o seu estúdio, visitei os museus, que ele tem um museu particular, e ele fez uma exposição no Guggenheim também, há 4 anos atrás, se não me engano. Tem ótimas galerias vendendo suas obras. E agora acabei de voltar da Coreia e da China, e visitei um artista chamado Ha Chong-hwan. Ha Chong-hwan é da mesma geração, acho que nasceu 2 anos depois do Liu Fan. Tem uma obra extraordinária de pintura, que eu reputo mais importante que a do Liu Fan, para o meu gosto. Embora não faça esculturas, as brilhantes esculturas do Liu Fan, mas ele nunca se tornou tão conhecido, não é valorizado no Ocidente, porque nunca teve uma exposição importante em museu e nunca teve uma grande galeria, embora agora tenha galerias em Nova York e americanas vendendo sua obra. Mas esse é um exemplo típico de alguém que teve oportunidade e outro que teve menos oportunidade, embora as obras sejam tão boas quantas ou do outro seja melhor. O mercado internacional de artistas mais jovens está vivendo, a meu ver, um momento um pouco mais confuso, às vezes com uma formação questionável de preços. Alguns artistas jovens, hoje em dia, não seguem mais a trilha tradicional de amadurecimento e de subida gradual de preços. Hoje em dia nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas procuram gratificação, satisfação muito imediatas, muito rápidas. Isso está acontecendo
com muitos artistas também. O artista hoje em dia quer ter sucesso, ser reconhecido e ganhar dinheiro muito rápido. Muitas vezes os artistas saem das escolas e já estão vendendo diretamente pela internet. Isso faz com que galerias... Eu estou falando de um quadro internacional, eu não estou focando no Brasil, tá certo? E isso faz com que galerias pequenas e galerias médias sintam na pele esse problema. O artista jovem, quando ele faz sucesso numa galeria pequena, ele é quase que automaticamente pinçado por uma galeria grande. Isso faz com que a galeria média perca papel no processo. E as galerias jovens tenham que ficar continuamente procurando por novos talentos. Isso é uma coisa difícil, porque existe uma grande competição das galerias jovens por novos talentos. E, antigamente, uma galeria jovem, quando identificava um talento, ela acompanhava esse artista durante 1, 2 anos, até que ela tomava a decisão de trazer esse artista ou não para o seu leque de artistas. Hoje em dia, ela não pode mais fazer isso. Ou ela toma a decisão de pegar o artista rápido, ou alguém vai pegar no lugar dela. Então, valor financeiro é tão complexo que, recentemente, 2 artistas importantes, o Gerhard Richter, os americanos falam Richter, então Gerhard Richter e o Wade Guyton, vieram a público dizer que achavam absurdo o preço das suas obras de arte no mercado e que não comprariam as suas obras pelos preços que estavam sendo vendidas. Eu acho que tem um pouco de charme nessa observação, logicamente, mas o Richter chegou a dizer que ele teria feito uma série mais barata e que teria sido um fracasso de mercado, porque, segundo ele, as pessoas estavam querendo comprar valor e não estavam querendo comprar arte. Mas, resumindo isso tudo, o que é importante? O importante, no final das contas, é você comprar sempre a melhor obra possível. É você comprar uma obra representativa, comprar obra de um artista sólido, consistente e, mais do que tudo, uma obra que te dê prazer. Se você compra cedo uma obra de arte, você vai pagar mais barato, mas essa obra pode ser menos representativa e pode ter menos qualidade. Se você espera para comprar um pouco mais tarde, ela pode ficar cara demais, você pode nem ter acesso à obra de arte, mas, por outro lado, ela pode ser mais representativa e pode ter mais qualidade. Sempre lembrando que mais que 90% das obras de arte e dos artistas vão desaparecer no tempo. Isso requer o quê? Requer um bom olho, requer sensibilidade, mas requer, acima de tudo, muito trabalho, principalmente para quem faz isso tudo sozinho e que não tem curadores. Só existe uma única regra, a meu ver: visitar, visitar, visitar. There is no free lunch. Visitar significa visitar bienais, visitar trienais, visitar Carnegies, visitar documentas, visitar museus, galerias, artistas, colecionadores, exposições de museus. E tentar, a longo prazo, ter mais acertos do que erros. Todo mundo tem erros. O objetivo é ter mais acerto do que erros. E o que eu entendo como erro? Eu entendo como erro é você comprar uma obra que depois você vê que não se encaixa na tua coleção. É você comprar uma obra e depois a obra o artista não evolui. É você comprar uma obra menor de um determinado artista ou comprar uma obra pouco representativa. Eu quero agora falar um pouco do caso Brasil, que é um caso à parte. O conceito de valor no Brasil é totalmente distorcido pelas taxas de 35% a 80% e pela burocracia das importações. Isso cria uma reserva de mercado no Brasil. Os brasileiros compram primordialmente arte de artistas brasileiros. Isso faz com que haja um desbalanceamento entre oferta e demanda, e, algumas vezes, uma formação artificial de preços. E, na medida que o preço fica artificial, ele fica fora do mercado internacional. E, como consequência, os estrangeiros compram menos obras de artistas brasileiros, mesmo que a qualidade seja muito alta. E poucos artistas brasileiros também, consequentemente, se internacionalizam. É bem verdade, tem que ressaltar que essa recente desvalorização da moeda, do real, ela pode minorar esse efeito, mas só se aplicaria dos artistas que são cotados em reais. Muitos dos artistas no Brasil são cotados em dólar.
E aí não faria diferença. As coleções de museus são feitas primordialmente com doações, porque os museus ou não têm dinheiro, ou não têm também para importar obras de arte, eles têm que pagar os mesmos impostos. Como os colecionadores brasileiros dificilmente compram arte estrangeira, ou são poucos que compram, eles também não vão doar obras estrangeiras para os museus brasileiros. Então, nós nunca vamos ter no Brasil um museu de efetivo padrão internacional. E eu estou falando isso, trabalho junto com o MAR, lá no Rio, que eu reputo um museu extraordinário em todos os sentidos. Mas o que é um museu? Primeiro, museu tem que ter acervo. Se não tem acervo, não é museu. É um centro de exposições, é importante, mas é um centro de exposições. Só que os museus brasileiros têm arte predominantemente brasileira. Eles nunca vão ter arte internacional no seu acervo, que não conseguem ter isso. Isso realmente é um grande problema a longo prazo, culturalmente. Daí talvez valha a pena citar o caso do MAR também. O MAR, em pouco tempo, lá no Rio, nós conseguimos juntar um acervo de mais de 5.000 obras. Mas como é difícil fazer isso? Porque, se por um lado não existe um incentivo fiscal para a doação de obras de arte no Brasil, como existe lá fora, né? E, em segundo lugar, não existe uma cultura de doação de obras de arte no Brasil, que é uma coisa que tem que acontecer, que é fundamental que ocorra. Daí é fundamental o papel da Fernanda e da SP Arte das feiras no Brasil, porque as feiras estão educando, as feiras estão informando as pessoas. E isso tem um efeito fundamental a longo prazo na cultura do país. Ou seja, de algum modo geral, as feiras estão preenchendo um vácuo que é deixado pelos museus no Brasil. E é triste, para mim, saber que a mídia brasileira muitas vezes não percebe a importância e o papel social que as feiras têm no Brasil. Elas deviam ter mais sensibilidade de poder perceber esse papel. Os impostos altos, como em qualquer ramo de atividade, aqui é importante mencionar, isso pode acontecer em qualquer ramo de atividade, quando é muito alto, quando é fora da realidade, eles podem vir a estimular a sonegação e, consequentemente, ao baixo recolhimento. Mas isso é um fenômeno muito pequeno e relevante no Brasil. Tá? Mas existem também no Brasil obras de excelente qualidade que, às vezes, nunca vão poder ser exibidas, porque, se elas tiveram uma origem legal de fundos, às vezes elas não entraram perfeitamente no país. E por quê? É importante lembrar que, até 15 anos atrás, qualquer pessoa entrava no Brasil com uma obra debaixo do braço e perguntavam o que era aquilo, e diziam, não, é obra de arte de um determinado artista. Isso era legal, isso era perfeito. Então, muitas coleções foram feitas assim, trazendo as obras de uma maneira perfeita, que ninguém questionava, só que esses colecionadores, hoje em dia, têm dificuldade de legalizar as suas coleções também, porque os impostos são abusivos. Então, cabe a pergunta, a quem que interessa esse sistema de taxação tão elevada no Brasil? A minha resposta: interessa ao burocrata, interessa à galeria medíocre, interessa ao artista medíocre, porque todos os demais players do mercado e a população como um todo são perdedores. Essa é uma visão absolutamente míope da cultura, da arte na cultura no Brasil. Então, eu queria agradecer e passar a palavra de volta para o salão. Eu acho que, sem mais delongas, eu quero apresentar Don e Mary Rubel, colecionadores há 50 anos juntos. Eles têm, no momento, uma exposição maravilhosa em seu museu em Miami, que faz uma crônica desse casamento maravilhoso e dessa paixão por colecionar arte. Mary e Don Rubel. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Fernanda e a equipe, que foram simplesmente maravilhosos.
Jamais fomos bem tratados, tão bem tratados quanto fomos aqui pela SP Art. Também temos que agradecer ao Simon. Foi ele que nos convenceu a fazer isso. Ele falou que ia quebrar minha perna depois da última visita se a gente não aparecesse. Márcio, você fez uma apresentação maravilhosa. A gente não consegue nem se aproximar do que você fez. Então a gente vai falar como colecionadores. É isso que nós somos. É preciso compreender que nossa equipe não está aqui por completo. Nosso filho Jason não está aqui. Nós não temos uma Constituição, mas nessa nossa Constituição que não existe, está escrito que não podemos comprar nenhuma obra, a não ser que todos nós três estejamos de acordo. Então, nos últimos 3 dias, a gente está mandando um monte de e-mails para o Jason, 20 vezes por dia para ele. Quando a gente estava entrando no avião para vir para cá, o Jason, nosso filho, ligou e disse: não comprem nada, hein? Não importa o que vocês vão fazer. Bom, esse nosso acordo durou mais ou menos 1h30. E aí a gente começou a mandar os e-mails para ele sobre o que a gente queria comprar, e agora ele está tão animado quanto a gente. O panorama da arte no Brasil é muito animador. No Brasil, foi o período mais longo que minha mulher já me deixou falar na vida sem me interromper. Então eu vou passar para ela em breve. São Paulo é uma cidade maravilhosa. Quando é que você vai falar do que interessa, hein? A gente vai ficar aqui só falando essas baboseiras? Você vai ficar com a parte mais difícil, tá? Bom, essa é uma semana muito importante para a gente, porque ela representa o início do começo. É o segundo começo da segunda metade do nosso século, porque nós estamos juntos há 50 anos, que é um milagre, né? Eu não sei por que as pessoas batem palma quando eu digo que a gente está casado há 50 anos, mas eu acho que é uma grande conquista. E eu acho que é uma conquista porque a gente briga todos os dias. A gente briga de verdade todos os dias. Tipo agora. A gente quase brigou para quem ia sentar em qual cadeira, porque a gente não tinha discutido isso antes. Mas a essência do nosso relacionamento é que a gente briga todos os dias. Porque respeito demais é uma coisa perigosa. É poder, você cede. Ela não estaria dizendo isso se ela fosse mais velha do que eu, mas ela é mais jovem do que eu. Não, mas é importante discordar. Isso desafia o casamento, mas o mais importante é que quando você é um colecionador, a questão é a seguinte: a arte salvou minha vida. A arte salvou o nosso casamento. A arte nos juntou, a arte salvou a nossa família. Porque elas nos ensinam o tempo todo quem nós somos. E, de certa forma, ela nos dá a experiência de que haverá um futuro. Eu não sei vocês, mas eu estou começando a achar... Eu tive um sonho ontem à noite, porque a gente foi para uma galeria ontem à noite e fecharam a água dessa galeria. O cara estava apavorado, não tinha água nos vasos sanitários, ele teve que comprar água. Ele estava em pânico. Então, ontem à noite eu sonhei que não havia luz. Eu fiquei tão animada que eu tinha fósforo dentro da bolsa. Eu fiquei super feliz. Isso foi meu sonho, tá? A gente estava sentado, jantando, acabou a luz e eu tinha fósforos na bolsa e eu conseguia acender as velas. O que eu quero dizer com isso? Era o que eu estava me perguntando aqui. Bom, eu estou tentando dizer que de uma forma meio maluca, a arte nos dá essa direção. Eu sei que a gente tem que falar de mercado e tal, mas nenhum de nós estaria aqui, esses jovens galeristas, os jovens artistas,
o Simon. Se a gente pensar bem nessa vida de procurar arte, procurar artistas e pensar nisso, ela salva a nossa vida. Você sabe o que eu quero dizer? Salvou a sua vida, né, Simon? A gente fica numa situação em que a gente acredita que mudar é possível. Você fala com pessoas que não acreditam nas mesmas coisas, que têm religiões diferentes. A gente viu lugares horríveis em todo o mundo. E eu pensei, quando o assunto é arte, tem uma conexão humana que acontece. Eu não quero dominar, Donna, aqui a situação. Posso oferecer um catálogo para que o público possa ver? Conta para eles o que é isso. Tem o peso de uma lista telefônica de Manhattan. A gente publica catálogos para todas as exposições que a gente faz. E há 50 anos a gente ficou pensando, talvez a gente deva fazer um catálogo com os destaques desses 50 anos. São 800 páginas aqui. Katie Nolan está na capa. É uma obra que a gente jamais retira da nossa exposição. Ela está sempre exposta lá. É um tour por alguns dos destaques, os pontos altos. Eu acho que isso aqui não é nem 10% do acervo da coleção. E nós temos orgulho disso. Temos orgulho também dos artistas que comentaram sobre as obras que nós compramos há 30, 40 anos atrás. Essa obra da Katie Nolan é interessante e especial. Não sei se vocês conhecem. Ela é vista como uma artista complicada. E é um dos únicos lugares no mundo em que ela foi lá especialmente instalar a obra. Isso é difícil porque ela não gosta de voar de avião. Então a gente teve que comprar uma passagem de trem para ela. Ela ficou naquele espaço durante 2 dias, dormindo lá para ter a sensação do espaço, e a obra está lá desde esse momento. Há uns 6, 8 meses, uma galeria quis pedir essa obra emprestada para uma exibição, para uma exposição. E a gente tem essa regra, se a gente vai emprestar uma obra, a gente pede permissão ao artista. Ela falou, se vocês emprestarem essa obra, eu vou matar o galerista. Tudo bem, ela não ia me matar, mas a gente decidiu não emprestar a obra. É uma obra muito especial para a gente. Mas o que a gente pode falar aqui hoje? A gente está aqui no Brasil, São Paulo. Vocês foram muito gentis de nos convidar, a gente agradece. Mas o Simon já nos levou a mais de 20 ateliês. E nosso filho falou, não comprem nada, a gente não precisa de mais obras. A gente conversou com um escritor muito inteligente outro dia, Silas Marty. Ele perguntou, como é que está indo as compras de vocês? Ele falou, que? É assim que se percebe um colecionador, que se vê um colecionador, acha que ele está indo fazer compras. A última coisa que a gente quer é mais uma obra de arte. Então, o que a gente veio fazer aqui? Isso reforça as 2 ideias básicas da nossa coleção. Número 1, a arte não vem até você. Se você quer aprender sobre arte, você tem que ir até a arte. Isso é muito civilizado, a gente nem está brigando aqui hoje, a gente costuma brigar. Não, mas você está me interrompendo. Tá, tudo bem, então já é uma briga. E a regra número 2, se é que é uma regra, é que a arte que se prova mais interessante é a arte que te deixa desconfortável quando você vê. É fácil demais comprar uma obra de arte bonita, uma arte que te lembra de alguma coisa. A obra de arte mais interessante é aquela que você não vê. Então, é por isso que a gente vai tanto a ateliês. A gente teve 4 dias muito intensos em 20 ateliês. Por que a gente deve levar para a nossa coleção os artistas brasileiros que a gente viu? A gente tende a não comprar obras que não nos levam para um outro lugar dentro do nosso coração, na nossa cabeça, na nossa maneira de encarar o mundo.
Então, essa é uma grande missão. Quando a gente Bom, para que a gente traga um artista para a nossa coleção, aquela obra, aquele artista, literalmente tem que virar a nossa cabeça de cabeça para baixo. Alguma coisa que a gente achava que a gente entendia, literalmente tem que ser mudada. A nossa forma de ver o mundo tem que mudar. O Simon estava lá nessas situações em que esses artistas literalmente nos mostraram uma nova forma de encarar o mundo. Eu estou sendo justa? Como é que você explica algumas das experiências que a gente teve, por exemplo, em ateliês nos últimos 4 dias? Deixa eu voltar para trás um pouquinho e dar um pouquinho de contexto para a maneira com que vocês encaram um novo local para a coleção de vocês. Antes da gente falar do que vocês fizeram aqui no Brasil, podemos falar de como vocês criaram uma coleção de artistas chineses. Como é que vocês fizeram isso? Qual foi o processo? Se vocês falarem sobre como vocês fizeram aquela exposição de artistas chineses no ano passado, acho que talvez a gente possa entender um pouquinho sobre o processo de vocês aqui no Brasil. Quando a gente conheceu Yan Wan em 2001, um artista chinês, nós conhecemos ele em Nova York. Ele morava em cima de um salão de beleza. Ele não falava uma palavra de inglês. E começamos uma amizade. Ele acabou sendo parte de uma exposição sobre arte chinesa. E por conta dessa amizade, a gente decidiu ir à China junto com ele. Passamos 6 semanas na China em 2001. A gente estava na China no 11 de setembro, quando o mundo mudou, né? O mundo desmoronou. A gente passou por tudo isso. Então, entre 2001 e a exposição no ano passado, a gente continuou voltando à China 7 vezes, 8 vezes a gente esteve lá. A gente queria aprender sobre aquela cultura que está tendo impacto sobre o mundo todo. Mas é muito importante quando você vê um artista novo, é muito importante conhecê-lo pessoalmente. Porque não tem algo como um grande novo artista. Tudo que você pode fazer com um artista jovem é perseguir o potencial que ele tem, correr atrás desse potencial. E aí você cria um sistema de crença nesse artista. Márcio disse que era muito importante. Não tem uma grandeza que ele herda. Ele falou dessa estrutura dos museus, das galerias. Mas muitas vezes a gente esquece quem é o artista. Mas não é sobre a pessoa que vai fazer o objeto, é sobre alguém que tem algo para nos ensinar de uma maneira grandiosa. Mary, eu vou te trazer um pouquinho de volta para a China. O que aconteceu na China? Porque eu estou interessado em como você... A gente está no dia 5 da sua visita e eu acho que as pessoas estariam interessadas não só nesse impacto emocional, como que você construiu essa coleção chinesa? O Don é um pesquisador agressivo, ele pesquisa muito. Na nossa primeira visita à China, em 2001, ele começou a pesquisar profundamente qual era a cena de arte na China. Então, a gente se conectou com algumas pessoas, como o Simon, que estão na cena e estão devotos dessa cena artística para nos levar aos lugares que nós precisaríamos ir. Então, essa pesquisa e se conectar com pessoas muito inteligentes na China, aí começou a nossa jornada. Então, eram trens muito rápidos, vans, carros. Foi uma
uma maratona física de verdade. Nós dois fomos com o nosso filho, Jason, e depois foi com a nossa família inteira. O nosso objetivo era visitar 100 ateliês. Aqui no Brasil foi alguma coisa desumana, porque 40 ateliês em 4 dias, mas na China era o país inteiro. A gente fecha o círculo para dizer por que a gente está aqui. E vamos terminar com a China antes, daí a gente acabou no... Aí a gente acabou colecionando 28 artistas chineses. E esses artistas, nós achamos que a gente fizeram o que a gente mencionou antes. Eles mudaram a maneira como a gente enxergava a China e o mundo através da China. Então, eles nos ensinaram a ver o mundo como eles viam. Foi uma experiência muito profunda. Então, aí a gente fez essa exposição chamada 28 chineses. Todos tinham um autorretrato muito glamouroso que eles tinham deles mesmos e aí deram para nós, porque às vezes a gente não conseguia nem pronunciar o nome deles. Então, a gente falou, todos esses chineses têm a mesma cara, mas claro que eles não são a mesma pessoa. Então, a gente quis criar a individualidade e ver como eles eram singulares no seu trabalho. Criamos essa exposição 28 chineses, foi uma sensação em Miami. Muitos artistas e colecionadores foram para Miami. Foi o maior fluxo de chineses, a visita de chineses em Miami em anos, porque eles vieram para a nossa exposição. Então, essa exposição depois foi para Santo Antônio, então foi a primeira exibição contemporânea de artistas chineses contemporâneos, e não para celebrar a história da China. Em termos de valor, é muito valioso, porque muda a vida deles ter uma exposição internacional, serem mostrados para o mundo, a oportunidade econômica através do talento, ter essa oportunidade. A China, nos Estados Unidos, é uma terra de massa. Como você atravessa essa terra? Quando você se torna interessado nessa massa. Não tem nada melhor do que uma feira de arte para te apresentar um país. Você vê galerias no Rio, em São Paulo, em tantos lugares diferentes. Mas você na feira consegue ver o que tem de mais interessante nas galerias. É muito mais, a feira é muito mais uma oportunidade para saber onde você quer ir no próximo passo. Então, desde essas viagens de arte para a China, o que aconteceu com a gente o que aconteceu é que as feiras apresentam cada vez mais galerias chinesas. Então, a gente volta para a China para manter esses relacionamentos com esses artistas que agora são apresentados pelas galerias nas feiras. Então, eu acho que a feira de arte, ela apresenta esse espectro bem amplo e para apresentar artistas que vêm, por exemplo, de todas as partes do Brasil, no caso de São Paulo. Então, uma galeria manda. A gente foi para tantas galerias, a gente dirigiu, andou de trem, andou de metrô, andou de... A coisa mais incrível é que em 4 dias, 3 dias e meio, nós descobrimos um grupo significante
de artistas brasileiros que são de primeira linha e a gente está realmente correndo atrás desses caras. Fim de papo. Você poderia descrever um pouquinho o sentido das conversas que você teve com os artistas aqui em São Paulo? Que a gente está falando um pouco de história cultural, social e política, um pouquinho sobre daquele impacto histórico, da estrutura colonial, da história da escravidão. Então, o que me impressiona é que tem camadas de conversas que vocês tiveram com artistas que foram testemunhas da história brasileira. E eu quero comparar isso com uma exposição mais temática que vocês fizeram muitos anos atrás, que se chamava 30 Americanos, 30 Americans. Então, eu gostaria que a parte 1 é uma pergunta temática. O que você descreve aí nessa exposição? Então, como colecionadores, por que a gente tem espaço público? É uma maneira de focar a nossa coleção, é uma oportunidade para refletir, para fazer perguntas e chegar a fundo no coração e na alma do que é esse artista, e aí você começa a achar outros corações e outras almas, e que todo mundo quer ser o mundo. O que os chineses estão se aprofundando é a mesma coisa que os brasileiros e os americanos estão se aprofundando. Esses artistas aqui dessa exposição 30 Americanos, eles estão entrando fundo na história de suas identidades, na história. E eles acreditam. Você pode explicar o que é 30 Americans, 30 americanos? Meu filho apareceu com esse título porque o Museu de Arte Moderna, nos anos 40, teve essa exposição chamada 15 Americanos. Tinha esses americanos e eles eram sempre brancos e homens. E eu acho que tinha uma mulher que apareceu num determinado momento dessa exposição. Então, ele falou, vamos fazer os nossos 30 americanos. Então, eles têm que ser todos afro-americanos, os nossos 30 americanos. Então, a gente chamou Hercules Thomas e a gente estava conversando. Um dos artistas, Hank, e perguntamos o que você acha desse título de 30 americanos para essa exposição, que é totalmente feita por afro-americanos. Ele ficou em silêncio, ele ficou tão emocionado com esse título. Ele falou, não, isso é como ter a cidadania americana, porque na sua própria cabeça ele sentiu que ali tinha identidade. Claro que eu sou americano, mas eu preciso de um título para provar que eu sou americano. Então, era uma exposição de só artistas negros americanos, porque todo mundo que a gente falou, perguntou, todos os curadores, todas as pessoas brancas que nós pedimos opinião sobre a exposição, falaram, não faça, é protetor, é maternal, você vai ser um desconforto, vai ser uma vergonha. E foi uma das coisas mais incríveis que a gente já fez, porque foi uma celebração de algo que precisava ser celebrado, e eles fizeram parte de uma maneira muito intensa. E nas 18 lugares onde essa exposição foi apresentada, 7 quebraram recordes de público. Em 3 lugares, eles nunca tinham apresentado um artista americano. Então, isso deu a oportunidade para as pessoas lidarem com problemas, com questões que todo mundo acha que está lidando, mas não, na verdade não está. Então, por exemplo, o Brasil atualmente está
passando por mudanças históricas e políticas, mas os artistas manifestam isso de maneira diferente. Então, um artista que eu visitei ontem disse, ele perguntou o que um artista tem a ver com o outro, e a beleza da resposta é que isso é a arte é um processo genuíno e não tem que estar relacionado um com o outro através de nada. Outra coisa é que nós ficamos muito orgulhosos que o presidente Barack Obama, a primeira-dama e suas duas filhas, eles apareceram no Cochrane Museum, que estava apresentando essa exposição, e a primeira-dama, ela pesquisou essa exibição antes de permitir que as suas filhas fossem visitá-la. Então, ela achou que valia a pena, porque o conteúdo emocional dessa exposição valia a pena. Tinha que ser uma experiência para aquelas duas meninas, as filhas do casal Obama. Os artistas que nós conhecemos aqui no Brasil, eles estavam lidando com o coração e a alma do Brasil, do país. Eles todos estão lidando, assim como os chineses estavam lidando com a questão de pegar um país ancião, uma história tão antiga, e ir para frente, e seguir em frente, e ser futuro também, sem destruir essa história. Como a gente segue sem... Como que a gente pede redenção sem dar retribuição? Porque tem tantas feridas, tantas coisas horríveis que as pessoas fazem umas para as outras. Então chegou uma hora que, quando chega na hora dessa compensação, a palavra vergonha chega na conversa. Então, eles tentam discutir nos seus trabalhos, na sua arte, coisas que conversas não podem expressar, que as palavras não conseguem expressar. Eu quero só acrescentar uma coisa. Agora a gente está realmente envolvido em tentar entender a arte brasileira, a cultura brasileira e o artista brasileiro. A gente está prestando atenção no Brasil. A gente não pode entender da maneira como o Márcio entende, ou vocês da plateia. Mas nós não estamos aqui fingindo serem experts na arte brasileira ou criar uma cena, criar um quadro do que está acontecendo aqui no Brasil, mas a gente está realmente com o coração aberto tentando entender. A gente ficou muito em paz aqui nessa conversa, a gente não quebrou nenhum pau. Então, na verdade, a gente briga muito mais que isso. Antes de eu abrir para perguntas na plateia, eu tenho uma curiosidade. Eu quero saber do Márcio e da Mara, o que eles estão achando sobre a experiência de Dawn and Mira. Assim, no momento que eles estão explorando esse país tão gigante com uma cultura tão abrangente. To have the translation there? Okay. Acho que um ponto relevante que eu queria mencionar é dois pontos, talvez. O primeiro deles é que não existe Márcio, nós somos uma entidade, Márcio e Mara, tá? Ou o contrário, Mara e Márcio. Nós somos dois, um só, e nós compramos tudo junto e decidimos tudo junto, sempre. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que a Mira e o Donald mencionaram, que a arte salva. Acho que nós somos um exemplo vivo disso. Nós perdemos nosso filho há 7 anos atrás. 6 anos atrás, depois de uma luta de 6 anos contra o câncer, e a arte, para a gente, nos salvou. A arte definitivamente nos salvou. Quando a gente estava no fundo do poço, nós entramos de cabeça, de corpo e membros na arte,
isso nos ajudou a sobreviver e reconstruir nossas vidas. Então, esse é um exemplo real de arte nos salvou e nos salva até hoje. Eu não sei qual foi a pergunta, Salma. What was the question? The answer is so good you don't need a question. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. Porque as pessoas não querem falar de dor em público, porque é desconfortável, mas depois de 50 anos nós temos netos agora. Eu acho que a gente tem um legado que a gente pode deixar para os nossos filhos e netos, e arte é esse único lugar que pode salvar o mundo. Eu acho que os galeristas podem fazer lucro, não quer dizer que vocês não possam fazer lucro, mas muda cidades porque traz oportunidades e dinheiro e lucro. Isso é incrível. Eu acredito que a atividade financeira que a arte move é incrível. O que a arte fez, a economia da arte fez por chineses tão pobres, tão necessitados e pessoas com talento estão se enriquecendo, e eles estão tomando consciência da plataforma incrível que a arte é. Essa é uma plataforma onde nós podemos discutir como a gente pode criar compreensão e mudança no mundo. Além do dinheiro e dos leilões, tudo está acontecendo, mas chega no fim que você tem esse casal que diz que perdeu um filho e que a arte ajudou eles a se comunicarem, a voltarem para a vida e a seguir em frente e a continuar fazendo uma diferença. Então, não tem pecado na economia da arte, no financeiro da arte. O nosso amigo Richard Florida, que é esse professor incrível que fala como a arte salva as cidades. A gente comprou o hotel mais antigo de Baltimore, de 1928. Eles têm todos esses artistas lá em Baltimore, todas essas escolas, mas eles não conseguem sobreviver da arte. Então, eu estou desesperada tentando trazer um pouco de comércio para aquela área, e eles têm que pensar sobre questões maiores. Eles não podem só pensar em objetos de arte para decoração, para pessoas que querem fazer compras. Mas o que está acontecendo também no mundo é que tem produtos incríveis, empresas incríveis que estão financiando e patrocinando e querem ser afiliados com a arte, porque eles querem missões maiores e melhores na vida. É incrível vender um produto, mas porque cria economia, e a economia que alimenta as pessoas, manda as crianças para a escola. É incrível. A economia é o pilar, é importante. Então, eu realmente quero elogiar essas empresas que estão se afiliando à arte. E Paladino, que está patrocinando essa feira de arte. Então, essas empresas grandes querem participar das grandes questões do nosso tempo e da nossa vida. E juntos, talvez a gente possa fazer uma diferença no mundo. Adolescentes se encontrando na vida e descobrindo que eles podem fazer parte do mundo. A gente pode ir muito além desses assuntos. Então, Márcio, os problemas que o mercado brasileiro está congelado por causa de tantas tarifas e de tantos impostos. Qual é a sua previsão para os próximos 5 anos, com todo esse engessamento do mercado de arte? Como a gente pode
internacionalizar mais esse mercado, porque aqui a gente tem uma mesa mais internacional olhando para o mercado brasileiro. E eles estão entusiasmados. E, de uma certa maneira, isso traz um pouco de internacionalização. Você pode fazer uma previsão? Você é um investidor brilhante? E eu acho que a sua avaliação do mercado foi perfeita e precisa. Por favor, uma previsão. Quero saber de dois de vocês. Como eu já estive na casa de vocês, eu acho que a casa de vocês Para mim não está muito claro o que você entende como forecast. Se o forecast é sobre regulamentação, sobre legislação, eu, infelizmente, não sou otimista a curto prazo. Eu não vejo cabeças pensantes junto às autoridades que estejam interessadas em fazer mudanças. Existem muitos agentes do mercado no Brasil, muitos colecionadores trabalhando para que as mudanças aconteçam, mas eu não vejo boa vontade a curto prazo. Acho que alguma coisa vai acontecer, mas não a curtíssimo prazo. E a segunda parte da pergunta era de... Você está falando sobre o congelamento do mercado, que cria um muro ao redor da arte brasileira e do mercado brasileiro. O que você prevê? A necessidade de internacionalizar esse mercado. Eu acho que a internalização da arte brasileira está acontecendo. Eu participei, se não me engano, em maio ou em dezembro do ano passado, de uma palestra lá em Nova York, promovida pela Art Dealers Association of America. E o assunto da palestra, em que estava uma casa lotada, para surpresa minha, era a arte na América Latina, seja promovida pelas galerias americanas. E eu vi um interesse que eu não via no passado. Cada vez mais se fala de Brasil, cada vez mais o Brasil está surgindo, seja porque a qualidade da arte é boa, seja porque já descobriram arte em várias partes do mundo e a arte brasileira ficou um pouco marginalizada no passado. Então, eu acho que as pessoas estão atrás de arte boa onde é que ela esteja sendo produzida, em qualquer parte do mundo. E o Brasil tem uma arte excelente. E complementando o que o Dono falou, que ele tem dificuldade de entender a arte brasileira. Nós também temos dificuldade de entender a arte brasileira, porque a arte brasileira hoje não é Rio, não é São Paulo. Você mencionou para mim, antes de começar, de Belo Horizonte, mas existe uma excelente arte brasileira sendo feita no Nordeste do Brasil, sendo feita no Norte do Brasil, sendo feita no Centro-Oeste no Brasil. E é uma arte muito mais visceral. É uma arte muito mais, porque o artista que está longe do centro urbano, ele tem muito mais dificuldade de se comunicar, ele tem muito mais dificuldade de discutir com cabeças pensantes, então a arte dele sai muito mais de dentro do seu corpo, é muito mais visceral. Então existe se você ficar restrito aos 3 principais centros, você vai estar perdendo muita coisa excelente que está sendo feita e de muita qualidade no resto do Brasil. O Brasil é continental, é maior que os Estados Unidos. Então, é um país enorme, com uma produção enorme. Sempre lembrando as restrições de preço. Eu sempre digo que preço é um problema, mas por tudo que eu comentei antes. Tá? Respondi a sua pergunta, hein? Foi brilhante a sua resposta. Eu não tenho certeza da estrutura nesse ponto, mas eu acho que há perguntas para serem feitas. Vai ter um microfone? Como vai ser feita? Como as perguntas vão ser feitas? Papéis? Não, sem papéis. Eu vou passar pela plateia e vocês levantem a mão e eu vou ali. E vocês façam suas perguntas. Pronto, acabou. Quem gostaria de perguntar? Adoro fazer televisão. In English is okay? Posso fazer em inglês?
Não é uma pergunta, mas é um comentário sobre o que ele falou. Eu moro em Curitiba, sul do Brasil, e eu tenho uma galeria. Trabalho com artistas jovens de outros estados. Desculpa. E aqui está na SP Art é uma grande oportunidade de mostrar o que os artistas no sul do Brasil estão produzindo. Acho que é muito importante colocar isso, porque artistas incríveis estão situados e moram em outros lugares do Brasil. Thank you so much. Question? I know there was a hand here. Eu vi uma mãozinha por aqui, pergunta. Boa tarde, bom dia. Perdido aqui dentro. Good morning, good afternoon. A question for Márcio. I'd like to know a little bit more about why it's so difficult to fix a price in Brazil. What pricing is so complicated? I know there's the problem. De repente eu não fui muito claro. Eu acho que na medida que que brasileiro só compra, eu vou repetir o que eu falei antes, o brasileiro comprando só obra de arte brasileira, existe uma demanda maior do que a oferta. As pessoas querem comprar mais do que os artistas têm para vender. Então, automaticamente, oferta e demanda, se a demanda é maior do que a oferta, o preço do artista brasileiro sobe. Na medida que o preço sobe, ele fica mais caro que um artista internacional que tem uma carreira maior, que está em coleções importantes, que está em museus e que já expôs. Então, na medida que o preço do artista brasileiro fica mais caro, o estrangeiro vem aqui e fala, por que eu vou comprar esse artista brasileiro quando eu posso comprar um artista com carreira melhor, mais importante nesse momento, com um preço bem melhor? Ou seja, o Don e a Mira mencionaram para mim antes, que é óbvio, nem todo mundo pode comprar tudo. Você tem que selecionar o que você pode comprar. Então, se você tem duas coisas, uma é muito cara, uma mais barata, você vai comprar a mais barata, que provavelmente até pode ter a melhor qualidade. Então, qualquer reserva de mercado distorce a formação de preços. Tá? Então, nós temos um mercado fechado. Logicamente, tem distorção de preços. Isso só não vale para os artistas que se internacionalizaram, que definitivamente têm mercado em leilões. Esses não, esses têm mercado internacional, mas nós estamos falando de poucas pessoas que se contam nos dedos. But the other portion of this, the other side of this, o outro lado dessa moeda is that as Brazil becomes, é que, there's a greiter understanding à medida of que há uma compreensão maior do Brasil e da qualidade dos artistas brasileiros, esses artistas vão entrar no mercado, nas galerias internacionais, mais rápido, os preços vão ser mais baixos e serão mais acessíveis. Ou seja, há um problema de comunicação, e se isso for resolvido pelo Guggenheim, pelas coleções como as de vocês, vocês vão ver que as galerias vão vir e vão mostrar jovens artistas brasileiros, e eles poderão entrar no mercado internacional a preços mais baixos, o que vai ajudar a resolver a situação. Qual é a próxima pergunta? Tem uma pessoa ali atrás. Bom dia. Eu queria complementar, eu sou cearense, assim, dá para notar pelo sotaque, complementar o que você estava falando sobre a arte visceral, a arte do Nordeste, a arte do Norte. Lá, a gente precisa sair para ser visto. A gente precisa, muitas vezes, migrar para funcionar. E eu acredito que, acho que um termo em inglês, o gut melting, a tripa derrete quando você sai, entendeu? A gente perde, eu vejo muitos artistas nordestinos que migram, que vêm para São Paulo para funcionar e perde, e vai derretendo a essência, vai perdendo o sentido. Eu queria saber isso, como funciona com essa visão internacional, como funciona na China, por exemplo, se existe esse derretimento, se existe essa perca da raiz. As pessoas até tentam resgatar, mas eu acho que com o passar do tempo, com a vivência cosmopolita, com a vivência do dia a dia de São Paulo, do estresse do dia, não sei como funciona, mas a gente vê que a referência existe, mas ela se perde, vai se desfazendo. Excelente pergunta. Okay, this is really this is at the heart
Isso que você falou está no cerne da questão. A arte muito boa vem do local, vem do lugar de onde você nasceu, dos seus valores, da educação que você teve, da sua educação, da sua avó. Vem do coração e da alma local. Isso vale para a China, para os Estados Unidos. Nessa exposição dos 30 americanos, temos artistas que cresceram no mesmo lugar onde os avós deles, os bisavós deles, são capazes de contar histórias de escravidão. Eu concordo totalmente com você. Então, são duas questões. Aonde se faz a arte maravilhosa e onde se vende essa arte muito boa? São duas coisas diferentes. Você, como artista, tem que encontrar o caminho. E você depende do talento de excelentes galeristas. Eu acho, no meu ponto de vista, os jovens galeristas são os verdadeiros soldados que não são militares. Eles têm que sair por aí para proteger essa história, encontrar os talentos locais. Isso vai crescer, porque quando eles descobrirem que existem talentos onde você mora, eles vão para lá. Às vezes os museus não vão até lá, mas os jovens galeristas irão até lá. O grande mito é de que os jovens galeristas são os que ganham dinheiro. Tem aquele mito dos colecionadores é que eles vão às compras, assim como vocês ouviram falar, e não para salvar as próprias vidas. Esses jovens galeristas vão lá porque eles sabem que existem pessoas talentosas. Eles vão até lá e vão achar você. Não significa que você não possa vir para São Paulo de vez em quando e entrar nessa comunidade que existe aqui. Eu não sei como isso acontece, essa vida aqui. Mas você tem que continuar conectado com São Paulo. Mas eu elogio esses jovens galeristas que vão até lá e encontram esses artistas. Mas há uma separação entre o mercado e a produção, a criação da arte. Isso vale para todo mundo. Os artistas fazem exposições em Pequim e em Xangai. Os artistas fazem exposições em Nova York e Los Angeles. Nem todo artista britânico mora em Londres, mas é lá que eles expõem seus trabalhos. Então, sempre há a tendência de que o mercado de arte fique nas capitais ou nas capitais financeiras dos países. Eu quero acrescentar, não abra mão da fonte da sua arte. No final das contas, tudo se resume a isso. É claro que há uma ajuda econômica, é bom ter ajuda financeira, mas o que é pior para você é você perder aquilo que é necessário para fazer a sua arte. Mais alguma pergunta? Apenas um comentário, uma pergunta para Dona Odemira Rubel. Antes de mais nada, agradecer pela excelente, apaixonante exposição que cada um de vocês faz. É maravilhoso perceber como vocês, como o Márcio e a Amara também, mostram e demonstram que a arte pode salvar vidas, manter vidas, enfim, é o que justifica a coleção de vocês e é o que justifica esse estímulo todo aos artistas contemporâneos. A minha pergunta são duas. Primeiro, como é que vocês fazem normalmente essa abordagem aos jovens artistas? A Mira falou muito sobre a importância das jovens galerias. É através das jovens galerias ou é também diretamente com os artistas? E no Brasil, vocês falaram tanto